boa noite. Estamos voltando aqui para encerrar nossas atividades de hoje, né? Com uma última conversa aqui com a professora Rafaela Marques, doutora, com muita experiência e com muita formação em alfabetização e letramento, que é o tema, né? É o tema da nossa atividade de hoje. Pessoal, a professora Daniela tem aqui, né? A professora Rafaela, desculpa, tem aqui trabalhado com a gente esse tema da alfabetização e do letramento de forma muito competente. Mas realmente eu aprendi muito com você hoje. Seja bem-vinda novamente, professora Rafaela. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muitos comentários aqui de elogios, né? Hoje a tecnologia não ajudou, realmente não, a nossa infraestrutura não deu conta, quantidade de alunos, né? Realmente tivemos alguns problemas, mas com tudo isso, a sua aula, professora, está excelente. Você está sendo magistral, muito competente, explica coisas muito complexas de maneira muito simples, né? Que é um grande talento, na verdade um dom que poucas pessoas têm. Parabéns aí por essa exposição, por estar conosco aqui até agora, pessoal, porque devido aos problemas, e como nós não queremos que vocês tenham prejuízos, nós estendemos aqui as atividades, tá joia? E olha só, pessoal, nós estamos disponibilizando no YouTube as 2 aulas da professora Rafaela. Então, quem não conseguir acessar pela plataforma, porque realmente está sobrecarregada, né? Eu mesmo tentei acessar aqui, acabou dando erro, até mesmo no meu terminal, né? Então, realmente tem muita gente acessando, a plataforma está sobrecarregada, mas nós disponibilizamos, né, as aulas no YouTube, né? É só você ir em www.youtube.com/C de canal, /Rede Pedagógica, tudo junto e sem acento. As 2 aulas da professora Rafaela vão ficar disponíveis para vocês, né? Eu acho até que quem já assistiu, eu mesmo assisti sua aula 2 ou 3 vezes já, viu, professora Rafaela? Confesso que estava muito legal, né? Então eu fui assistindo, está muito legal. Eu recomendo que, né, vocês também assistam mais de uma vez, né? Vai lá, acho que na segunda oitiva você vai aprender novos detalhes, novas informações, vale muito a pena. Ela é excelente, realmente, né? O pessoal está aqui comentando que você é excelente, que você que gostou muito da aula, muito bom, né? Maravilhoso. E, pessoal, lembrando que amanhã nós vamos começar às 19 em ponto. Nosso ponto de encontro vai ser aqui no Instagram, às 19 horas. Nós vamos começar amanhã com a professora Simone Lavorato sobre competências socioemocionais. A professora, né, Simone Lavorato, também é de altíssimo nível, como a professora Rafaela. É uma pessoa com muita experiência, também doutora, muita estrada, né, já percorrida, então sabe muita coisa. Uma equipe realmente excelente, né? A gente dá gosto mesmo ouvir a professora Rafaela Marques, como também a professora Simone Lavorato, que vai chegar amanhã. Amanhã, pessoal, a gente promete que vai ficar mais organizado. Nós vamos adotar todas as providências necessárias para vocês não terem problema. Só não dá mesmo para poder lidar com o Facebook, né? O Facebook também está arriando. Até o Instagram, às vezes, sai do ar, né? Há uma descontinuidade, há um travamento. Outro dia estava caindo o som, porque realmente é muita gente. O Instagram também, às vezes, nos deixa aqui na mão. Mas nós não vamos desistir. E outra coisa, pessoal, as aulas são hospedadas, instaladas na plataforma e ficam disponíveis para vocês. Tá joia? Nós aqui conversamos no começo, professora Rafael, no começo da semana na Rede Pedagógica, com a nossa equipe. Pessoal, realmente vai ter muito improviso, não é? É live, faz parte do projeto. Uhum. Até porque a aula é assim, não é? As nossas aulas, na verdade, sim, sempre tem o improviso, planeja tudo, né? Engraçado porque no domingo, o professor Diogo Almeida, humorista Diogo Almeida hoje, mas foi professor, né? Eu perguntei para ele como é que foi a primeira aula dele. Ele disse que ficou lá horas planejando tudo, né? Anotou, planejou e pensou que ia falar um monte de coisa. Quando chegou lá, deu nada certo, deu tudo errado, né? A expectativa era uma, mas a realidade foi bem pior. Ele não conseguiu falar nada, não conseguiu falar 3 minutos, porque os alunos ficaram lá fazendo bagunça
e as coisas realmente dão errado. Mas eu acho também que essa questão do improviso, né, mostra, como você, por exemplo, aqui hoje, né, Rafaela, mostrou muito bem, que realmente tem estrutura. Você não está aqui ensaiada, você está aqui falando realmente da sua experiência, da sua formação. Não é isso? Então, a sua segunda aula também, que é um complemento da primeira, uma aula muito rica. Então, você pode, então, resumir essa sua segunda aula, professora Rafaela, e destacando, né, aprofundando nos pontos que você acha mais importantes? Sim, só sobre o improviso, né, Edivaldo, foi muito importante que você colocou, né, ele improvisou, mas ele tinha planejado tudo. Nós também tínhamos já planejado tudo para hoje, né. Então, quando a gente planeja antes, o improviso pode até atrapalhar um pouquinho, mas ele não inviabiliza o trabalho, né? Não invalida o trabalho, né? Uhum. Porque, assim, a questão do planejamento é essencial. Assim, eu vejo essas sacadas, eu não aguento não falar que o improviso só corrobora quando você tem um planejamento anterior, né? Improviso é quando uma ponta deu errado, não quando tudo deu errado porque você não pensou naquilo antes. Então a gente tinha um plano B, C e D porque estava tudo planejado para essa semana, né? É verdade. Mas assim, a segunda aula eu já falei bastante de BNCC, mas tem algumas questões que eu quero tocar que perguntaram bastante, né, em outros meios. Eu começo a segunda aula falando dos PCNs, eu acredito que eu já falei bastante aqui, eu só gostaria de falar sobre as concepções de linguagem, né? Isso para mim é muito caro, nós professores de anos iniciais compreendermos mais acerca de quando se deu essa virada linguística que a gente começou a pensar na língua como algo vivo e não como algo estanque. Né? E os PCNs trazem isso com muita clareza, né? Desde aquela época. Como eu havia citado anteriormente, a gente começa por uma perspectiva ou concepção de língua como expressão do pensamento, né? Então, por muito tempo se vinculou essa ideia de que a língua era expressão do pensamento, e isso vem do venatismo, vem lá de Chomsky, né, que junto com o Saussure são os pais da linguística, e o Chomsky acreditava o seguinte, que tudo estava na mente, a gente já nascia com a linguagem praticamente elaborada, né, então era inato. E nós temos para Chomsky, né, a gente tem uma linguagem universal, uma gramática universal, aliás, e essa gramática fazia com que a gente se comunicasse com as pessoas e tudo, só que a gente não precisava dessa interação. Por exemplo, uma criança nascia, ela tinha um sistema linguístico muito parecido com uma criança que nascesse na França, por exemplo, e essa criança nasceu no Brasil. A partir do momento que ela nascesse e entrasse em contato com a geografia, ela ia adaptar a sua linguagem. Então, você pensar na linguagem como inata é um pouquinho complicado. Claro que a gente nasce, a gente tem um arsenal preparado para isso. Mas ele só desconsiderou uma coisa gigantesca que a gente demorou um pouco para dar essa guinada, essa virada linguística, que foi a questão da interação social. Né? Então, a criança nasce e ela vai aprender muito sobre linguagem com quem ela convive. Isso não cabe nessa perspectiva. A partir dessa perspectiva também, já que eu vinha com a gramática já internalizada, chamada universal, era totalmente prevalente a questão da gramática normativa. As normas eram muito importantes. E a gente valorizar extremamente a norma em um país tão diverso como o Brasil, com uma variedade linguística tão gostosa e tão rica, é um pouco complicado também. Daí a gente sai dessa perspectiva de língua e passa para a língua como instrumento de comunicação. A perspectiva também vigorou muito tempo. E aí, eu, mesmo no meu ensino médio e até no ensino fundamental, já ouvi muito isso. Não, a finalidade da língua é se comunicar. Só que essa perspectiva me analisava enquanto falante, mas não analisava o meu ouvinte, não analisava o meu interlocutor. Mais uma vez, faltava essa interação. Você me deu a deixa, você jogou a bola para mim. Eu estou falando sobre isso porque você me deu uma deixa. Então, você é essencial nessa troca, nessa interação que a gente está tendo. E isso não cabe na língua como instrumento da comunicação. Né? A gramática, mais uma vez, era extremamente valorizada. E agora eu vou chegar no ponto central, que é a concepção de língua que está presente
lá nos parâmetros curriculares nacionais e que veio novamente na BNCC, porque é o que está em voga e é o que a gente tem, que a língua é interação social. A linguagem depende do outro. A linguagem é nós somos seres sociodiscursivos. E eu dependo totalmente de saber com quem eu falo, para que eu falo. Por isso, na ideia dos gêneros textuais, isso se materializa muito, porque eu explico para o meu estudante a função do gênero, eu falo quem é o interlocutor dele, por isso que ele sabe se ele vai adequar a linguagem dele ou não, por isso que ele sabe que um bilhete ele pode ser informal, né? E em algum outro documento ele vai ter que ser mais formal. Essa liberdade que eu tenho vem da minha noção de língua como movimento, que depende da historicidade do sujeito, que traz a linha da análise do discurso, que está tudo ligado com a nossa identidade. Quando a gente encara a língua dessa forma, é essencial para dar uma guinada também na nossa prática pedagógica. Aí a gente aceita a hipótese dos estudantes, porque a gente sabe que a nossa língua é viva, é dinâmica. Aceita as palavras que eles trazem, né? Eles trazem muito neologismo para a gente. A internet traz N neologismos, adaptações, estrangeirismos que estão sendo incorporados. Ele vai falar que ele tuita. E o que eu vou fazer? Não, isso não é norma? Não. Eu vou trabalhar o que ele trouxe e vou explicar para ele a função. Daí eu peguei o gancho para tratar de um ponto da BNCC que perguntaram muito, que eu até anotei. Heterogeneidade de vozes. Poxa, isso parece tão complexo. Gente, não é. Não é. Se a BNCC diz que a gente deve trabalhar bastante com a cultura digital, e é correto porque não tem como retornar, né? Esse mundo ele está cada vez mais digital. A gente não pode voltar para a nossa bolha. Infelizmente, quando a gente entra em contato com esse mundo digital, dependendo da bolha que a gente vive, da posição social que a gente tem, do nosso partido político, da nossa religião, a gente acaba ouvindo discursos muito parecidos. Nós somos expostos a discursos muito parecidos. E não pensem que é diferente com as crianças, não. Muitas vezes elas são expostas aos discursos das pessoas que os pais delas seguem ou ao discurso que elas mesmas seguem. O que é essa heterogeneidade de vozes? É a gente favorecer o nosso estudante, levando para a sala de aula diversas opiniões sobre o mesmo assunto. E isso não é novo, né? A gente forma opinião a partir de opiniões diferentes, né? Quando eu levo diversas variações linguísticas, que hoje em dia não são mais só regionais, não são mais só etárias ou só econômicas, a gente tem a linguagem dos gamers, a gente tem a linguagem dos youtubers, a gente tem a linguagem de quem mexe por trás lá no bastidor da tecnologia, enfim. As crianças têm a própria linguagem como jogadores normais e a gente não entende nada. Eu não entendo. Eu vejo posts do meu afilhado, hoje eu fui procurar 2 palavras na internet para ver o significado, para eu pelo menos entender ali o que ele queria passar, se estava tudo bem, se estava tudo legal. Né? Essa heterogeneidade de vozes a gente precisa levar isso para a sala de aula. Né? Então a BNCC traz isso para a gente, eu acho que é um avanço, eu acho que vai demorar para ser incorporado, porque a nossa sociedade ainda carece de acesso grátis. Tem países que as pessoas têm acesso a uma internet de boa qualidade, de graça. Tem locais que tem internet no ônibus, aqui no Brasil, acho que 1 ou 2 cidades que eu ouvi falar, que eu não sei se ainda vigora, mas a gente precisa desse acesso. Esse acesso hoje em dia é um tipo de letramento. E nós somos muito menos cobrados para entrarmos nesse mundo do que os nossos estudantes serão. Então, essa heterogeneidade de vozes é simplesmente eu permitir que o meu estudante tenha contato com vários discursos sobre o mesmo assunto, várias opiniões em vários formatos, para ele construir a opinião dele não só a partir da bolha que ele está inserido no universo digital. Então, é bem tranquilo. O nome é esquisito mesmo, mas é bem tranquilo de se materializar. Nós conversamos até no domingo um pouquinho sobre isso, professora Rafaela, sobre a questão da linguagem como emancipação, que tem a ver com isso que você está falando, Sim. né? Quer dizer, por meio da heterogeneidade, da pluralidade de vozes, é que a criança vai fazer as suas escolhas, né? Sim. Porque nós chegamos com um discurso unificado, né? A gente impõe lá para a criança certas perspectivas,
ela pode ter, né, vai ficar realmente podada, não vai ter uma compreensão do mundo. Porque, em última instância, o objetivo da alfabetização é abrir as janelas, escancarar as janelas do mundo, né? Do mundo externo e do mundo interior também. Você falou a respeito, né, da linguagem como interação social, e tem aquela questão também, até lembrei de um autor canadense chamado Irving Goffman, que fala sobre o interacionismo simbólico, que é a questão também do diálogo que a pessoa faz consigo mesma. Sim. Isso. Sim. Como é que funciona isso, né? A pessoa dialogando consigo mesma, o pensamento, né? O pensamento em evolução. Lembrei também de um livro, né, do João Baldo Ribeiro, em você falando, que é do Sargento Getúlio, né, que o personagem vai falando, a história toda ele falando, no final ele morre no meio de uma frase, o livro acaba no meio de uma frase, que alguém mata o personagem e ele some, né? Então a importância da linguagem mesmo para a constituição até do personagem. Mas como é que é essa questão da pessoa ter essa capacidade de exprimir o seu pensamento? Porque a gente fala da linguagem, a gente pode estar pensando, mas a pessoa então que tem uma deficiência auditiva, uma pessoa que não consegue se expressar oralmente, né, com toda a plenitude, essa pessoa está excluída do mundo? Como é que essa questão da pessoa, tendo essas limitações, ainda conseguir assim se expressar, se expandir no mundo, e também esse diálogo também da pessoa com a sua própria consciência? Bem, o interessante do Irving Goffman, né, eu trabalhei com a teoria dele na minha tese, porque ele é um dos precursores da questão da interação social, da participação social por meio da interação. Ele acreditava muito nisso. Ele trabalhou em instituições totais, a pesquisa dele geralmente era em hospitais, manicômios, então era um ambiente bem diferente da escola, mas em contrapartida a escola carrega algumas características de instituições totais, né? Tem uma organização própria. E essa questão de eu falar comigo mesma, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Na verdade, antes de eu proferir um discurso, se esse discurso tiver algum comprometimento para mim, eu vou mentalizá-lo, né? E isso demonstra o quanto as pessoas que possuem alguma dificuldade de fala se expressam por meio do rosto, né? Ou do corpo. Por quê? Porque elas mentalizam exatamente o que elas vão falar. De alguma forma elas se comunicam sim, e efetivamente o problema é o interlocutor compartilhar, né, da mesma língua que ela, né, no caso uma pessoa que utiliza, por exemplo, Libras. Cada vez tem mais acesso na sociedade, porque cada vez mais tem pessoas que compartilham dessa língua dela, né? Uma pessoa que tem algum outro tipo de problema e que não tem o recurso a Libras, por exemplo, normalmente ela vai mentalizar e de alguma forma ela vai expressar. Agora, essa questão do Goffman é muito peculiar, né? É muito peculiar do trabalho dele, que era um trabalho muito peculiar, né? Ele é sociólogo, mas acreditava muito nessa questão da linguagem, e eu acredito no seguinte, né? Pegando Goffman e misturando Goffman com socio-interacionismo, que foi o que eu fiz, eu tive que trazer um pouco mais para o meu campo, né? Para a sociolinguística e não ficar só na sociologia. A gente divaga o tempo todo, e divagar é extremamente proveitoso, né? Como é proveitoso também quando eu falo algo de supetão, porque geralmente o que eu falo de supetão é algo que vem do meu íntimo e eu não consegui controlar, né? Mas nós somos interlocutores de nós mesmos e nós nos avaliamos nesse processo. Daí é bom que isso funciona como se fosse um filtro, né? Eu vou passar isso para frente, ou eu só expressei no meu rosto que eu não gostei, eu realmente vou proferir. Isso também é um automonitoramento que a psicologia já tem um outro viés para poder explicar, né? Então, assim, o bom da linguagem é que é um campo multidisciplinar, pluridisciplinar, né? A gente tem várias convergências que dão a psicolinguística, a sociolinguística, a antropologia linguística, que foi uma das minhas que eu adotei também muito fortemente na minha tese, porque, como eu falei, como é o explicador de cabeça? Pensando no todo, avaliando todas as partes do meu corpo. Como é que eu vou explicar somente a linguagem? Por meio da minha historicidade, por meio do meu todo, né, como indivíduo. Não tem como eu ir por uma via só.
Muito bom. Professora, na questão da pluralidade de voz, né, falamos aí do diálogo da pessoa com a própria consciência. Eu queria encerrar essa conversa com você hoje abordando a questão da crítica e da autocrítica, né, porque a liberdade se constrói a partir da crítica, não é isso mesmo? E as pessoas, né, nessa relação com o outro, muitas vezes ela vê o outro distorcido e se vê também distorcido. Em geral, as pessoas podem se ver muito pequenas com relação ao outro, ou então se ver grandes demais com relação ao outro. As duas coisas são problemáticas, né? Isso perturba a formação da imagem do mundo na cabeça das pessoas. As pessoas traumatizadas, as pessoas problemáticas, em geral, elas padecem dessas distorções, não é isso? Então, desde a alfabetização já é possível trabalhar este equilíbrio a partir da crítica e da autocrítica? Olha, esse é um campo bem psicológico que eu vou levar bem para a sala de aula, assim, pro que eu conheço. Primeiro, como docente, o professor tem que ter muito cuidado em como realizar a crítica, né? Tem críticas e críticas. Uma crítica com grito, uma crítica com um X vermelho gigante pode traumatizar uma criança. Em contrapartida, um fulano vem aqui no particular e conversar com ele pode causar crescimento e ele pode entender que em alguns momentos da vida ou em vários momentos ele vai ser chamado a atenção por um adulto ou até mesmo por uma outra criança. E é necessário que ele ouça, né? E se não tiver maturidade para ver se cabe, uma hora ele vai ter maturidade. Agora, uma questão muito interessante dessa questão de crítica e autocrítica e da pessoa não conseguir se achar mais do que o outro que você colocou, é que quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, um dos itens de uma escola bem-sucedida, da literatura que eu utilizei, foi contrastando, e vários itens bateram, né, que é mais ou menos essa análise que a gente faz, era altas expectativas do professor. Estudos comprovam, estudos no mundo, que quando um professor tem altas expectativas com relação ao aluno, ou seja, ele não entra em sala se achando o dono do conhecimento, porque a criança tem muito conhecimento. Acontece que ela tem vários conhecimentos que são diferentes dos conhecimentos que a gente possui e a gente realiza uma troca, né? Mas quando ele entra em sala com a baixa expectativa, no sentido de eu trouxe todo o conhecimento e você está aí aguardando para eu depositar, as pesquisas mostram que a coisa tende a não dar tão certo quanto aquele professor que entra com altas expectativas. João, você vai aprender. Não se preocupa, você está chorando hoje? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Dá ainda para ser hoje ou amanhã? Amanhã vem legal, toma banho antes de vir, que às vezes a criança, eu cansei da aula de manhã, eu gosto muito da aula de manhã, e a criança não ter o hábito de tomar banho de manhã. Isso não quer dizer que a criança vá suja ou que ela vá fedendo, não tem nada a ver. Mas um banho às vezes desperta. Daí eu via aquela criança sonolenta, eu falava, olha, amanhã nós vamos combinar uma coisa, vamos fazer um teste. Você vai tomar banho antes de vir pra gente ver. Chegaram no outro dia lá, alerta e tudo. Vamos tentar de novo? Eu acho que tudo é com jeito, mas isto tem evidências que comprovam. Quando o professor tem altas expectativas com relação ao seu estudante, ou seja, eu sou ali um facilitador, um mediador, lógico que eu faço a transposição, lógico que sou eu que sistematizo, mas é uma troca. Flui muito melhor. Pois é, a sua abordagem até entrou aqui, na verdade, encaixou com a abordagem do Diogo Almeida, né, que tem grande experiência também, apesar de ser humorista, né? Apesar, talvez não, né? Como humorista, até isso é bem importante, porque tem muita bagagem sobre isso. Nós perguntamos para ele como é que se lida com o aluno palhaço, aquele aluno que faz gracinha, que interrompe o tempo todo. Ele fala, olha, o que eu fazia é trazer a pessoa para o lado, né? Que é, na verdade, né, você tratar a pessoa de uma forma crítica, mas uma crítica bem trabalhada, né, com muita empatia, traz a pessoa para o seu lado. Realmente é uma abordagem muito legal. E se a pessoa também, se o professor precisa ter uma autocrítica também, sim,
bem equilibrada, não é isso, professora? Sim, porque com certeza. nada pior do que um professor equivocado, né? Uhum. E aquela, né, na educação, o dano demora muito mais para ser apresentado, né? É o que a gente está vendo no nosso país. Os danos econômicos surgem muito rapidamente, né? Dá um mês eu sinto no meu bolso se tiver algum impacto. O educacional, não. E daí, para falar as últimas palavras, eu vou responder uma pergunta que fizeram a respeito da pandemia, que eu acho que eu preciso utilizar esse espaço para falar. Fiquei muito feliz dos professores estarem compartilhando desse momento com a gente num período tão crítico. E peço que nós nos preparemos para o retorno, porque a escola é o cinturão social no Brasil. Então, nós temos locais em que os estudantes dependem da escola para tudo e nós estamos vendo isso, inclusive para alimentação. A gente tem que ter em mente que quando acabar isso tudo, se Deus quiser vai acabar, eles não estão retornando das férias. Familiares, nós também, se Deus quiser isso não vai acontecer, mas próximos pelo menos nós vamos ver. Um ou outro aqui já está vendo já que os números estão se transformando em nomes. Hoje eu ouvi 2 nomes já, não tão próximos, graças a Deus, mas eu ouvi nomes, eu não ouvi mais números. Então nós, professores, como função social, vai ser duro, mas a gente tem que pensar que a escola é o cinturão social e quando a gente precisar voltar, a gente tem que estar um pouco bem, né? Eu acho que pedir que a gente esteja ótimo é demais, mas a gente precisa estar um pouco bem. Eu estou extremamente preocupada com estudantes que, por exemplo, estão num lar que não favorece a eles, mas nesse momento é necessário, né? Então, no retorno, a gente vai encarar isso tudo. E quero agradecer novamente essa quantidade de pessoas estar aqui prestigiando esse papo, e foi um prazer. Olha só, até em prestígio aqui, em consideração ao pessoal que ficou aqui até agora com a gente, olha Sim. só, que aula que acaba tarde, né? Eu já dei aula à noite, quando vai dando umas 10 horas, o pessoal já começa. O pessoal vai começando. Aqui tem esse monte de gente. Professora Rafaela, vamos responder 2 perguntas aqui do pessoal que ficou até agora. Okay. Então, pessoal, olha só, quem quiser fazer uma pergunta para a professora Rafaela Marques, pode postar aqui em comentários que ela vai responder rapidamente e vamos encerrar então essa live com essas respostas, tá joia? Então, se você tiver alguma curiosidade, tiver alguma dúvida para você colocar aqui para a professora Rafaela, fique à vontade, tá? Pode colocar aqui em comentários que ela vai responder. Enquanto as perguntas vão aparecendo aqui, até que não aparece aqui uma pergunta, só lembrando que amanhã nós começamos às 19 horas. Começamos aqui às 19 horas, né, com a professora Simone Lavorato, sobre competências socioemocionais. Se você quiser resgatar, houve muitas perguntas aí para cima, né? Você pode ficar à vontade para responder. Tá joia, Rafaela? Tá, joia. Eu acho que eu tinha anotado mais uma foi da pandemia, outra foi da oportunidade de voz. Chegaram a ter perguntas, olha só. Da inclusão. Aqui, você acha que a educação à distância funcionará na educação básica? Aí deixa eu ver logo a outra, que aí eu já emendo uma na outra, e aí a gente conclui. Tá, pronto. As 2. A pandemia e a EAD que tem tudo a ver, né? Uhum. Pessoal, primeiro, a gente precisa entender que o que está acontecendo é atípico, né? E, portanto, as propostas também de resolução são tentativas, né? Como a gente está passando pela pandemia, que estão tentando vacina e tentando medicamento o tempo inteiro, também está acontecendo com a escola. Bem, eu faço uma distinção como professora EAD. Né? Eu sou professora EAD no ensino superior, é completamente diferente, então eu não teria autoridade de falar aqui em um EAD na educação básica, principalmente pensando no ensino fundamental, né? No ensino médio pode ser mais viável. O que está ocorrendo, na maioria das vezes, não é nem uma educação EAD, é um trabalho remoto, uma educação remota. Né? Qual seria essa diferença? Quando o estudante se matricula num curso EAD, por exemplo, os estudantes que eu atendo na universidade são estudantes à distância, alguns deles. Quando eles entram nessa proposta, eles já sabem exatamente
ou têm uma ideia de com o que eles vão se deparar. E mesmo nesse contexto, eu me pego com estudantes que não enviam trabalho porque estão sem internet ou porque não tem algum recurso no celular e acompanham o curso quase completamente pelo celular. Isso adultos, tá? Que sabem aonde eles entraram. Quando a gente pensa no ensino remoto, que não é parecido com a EAD, mas não é, porque pode misturar a televisão, como alguns estados estão fazendo, pode misturar outros recursos tecnológicos, pelo menos o que eu estou vendo é uma possibilidade das crianças não ficarem tão ociosas. E isso para aquelas que conseguem acompanhar, né? Eu não estou entendendo isso, pelo menos na rede pública, tá? Não tenho conhecimento de educação básica na rede privada, mas vejo muita postagem de amigos que estão na rede privada, a coisa está bem séria mesmo, eles estão tendo aula com o professor e tudo, via computador, mas na rede pública eu estou vendo mais como uma forma de não deixar essas crianças e esses adolescentes ociosos, e se eles tiverem oportunidade, eles vão acessar. Quais são as preocupações? E assim, eu tenho lido muitos especialistas sobre isso e está longe de consenso, está longe da gente compreender mais o que está acontecendo. Isso vai aumentar as desigualdades educacionais tremendamente, porque eu não tenho acesso, eu não tenho uma internet, eu passo por uma condição financeira muito complicada, mas outros estudantes da minha sala podem ter esse acesso. Então, o que eu acho que tem que ser pensado? Um retorno às aulas normalizado. Isso na rede pública, sim. Um retorno às aulas normalizado, sim. Olha, pessoal, vamos fazer muito relaxamento, vamos ter muito acompanhamento do psicopedagogo, se a escola tiver, vamos ter muito acolhimento, né? Afinal, o nome diz, é uma pandemia, não é brincadeira. Depois disso tudo, e aí? Vamos recomeçar? Né? Mas essa é a minha humilde opinião, tá tudo muito confuso, e eu tô muito preocupada com as nossas crianças exatamente por isso. A EAD muitas vezes requer uma autonomia que elas não estão habituadas a ter, não é que elas não tenham capacidade não, mas o sistema não era assim, né? Você mudar o jogo no meio do jogo é um pouco complicado. Muito complicado, e a nossa aqui solidariedade aos professores, né, que estão aí sofrendo a situação presente, é muito difícil mesmo, muita cobrança em cima do professor, ameaça de demissão, né? Aliás, muitos já foram até demitidos, uma coisa muito complicada, muitos estão com salários suspensos ou reduzidos, a nossa solidariedade, né? E realmente precisávamos, né, que o governo tivesse mais responsabilidade. Você vê que em países como na Alemanha, na Coreia do Sul, né, o governo entra com recursos para dar suporte, né, aos profissionais, especialmente aos professores nesta fase difícil. E aqui nós vemos muitos professores ao relento sem nenhum tipo de apoio. Muito difícil, porque se aumenta é a cobrança. Né? Tem escola colocando o professor, Rafaela, de educação infantil para trabalhar com 30 crianças no EAD, crianças de 8, 10 anos de idade, 7 anos de idade. É uma coisa praticamente, né, impraticável. Vou até fazer esse trocadilho aqui. É impraticável. Muito e aí vai difícil. contar como dia letivo? São questionamentos, né, que são muito complicados e o próprio MEC ainda não parametrizou isso como deveria, né? É muito difícil, até para criança, né, pequena, fica muito dispersa. Realmente é um desafio muito grande, não é? Professora Rafaela, nós estamos já terminando então essa live, foi maravilhosa. Muito bom. Amanhã, pessoal, nós vamos ter um sorteio aqui de um curso completo aqui da rede pedagógica, um curso de aperfeiçoamento pedagógico, que inclui um curso de alfabetização e letramento da professora Rafaela. Devido aos problemas aqui de acesso hoje, nós não faremos o sorteio agora, mas faremos amanhã, pela parte da manhã, às 11 horas, haverá este sorteio e a divulgação do resultado. São vários cursos, né? Esse pacote inclui um curso do Cristiano, um curso da Simone Lavorato, inclui o curso também da Daniela, o curso da Andréia, né? Um pacote completo de cursos que vai fazer muita diferença aí na formação de vocês e na prática didática, na prática docente de vocês. Tá joia? Então amanhã, às 11 horas, teremos o sorteio. Então eu queria te pedir, professor, nós citamos aqui o Yves Goffman,
Acho que até para escrever, né? Falamos aí do método Folha, que até para escrever é meio difícil isso. Mas vamos postar um texto lá para os professores na aula como material extra do Irving Goffman, para eles verem como é que tem tudo a ver com a alfabetização. É um texto muito simples, né? Às vezes os pensadores são complexos, né? Difíceis de entender, como o Habermas, por exemplo. Sim. Mas no caso do Goffman, não. É super simples, né? Do teatro. Filósofo, né? é bem rebuscado, né? Não é? Pois é, vamos então escolher um texto para a gente colocar para os professores, para complementar a conversa nossa? Posso colocar também um trecho, assim, porque eu trabalhei muito com o material dele, né? Então, eu tenho várias coisas escritas já, digamos assim, com o meu viés, né? Que fica mais tranquilo e aproxima mais. Ótimo. Então, vamos ter um texto sobre o Goffman nesta aula de hoje como material extra. No segundo ponto, professor, alguém fez uma pergunta que eu achei que é muito pertinente aqui, sobre as sequências didáticas. Você fez, né? Você fez aqui essa provocação na sua aula. Teria como, então, a gente colocar ou como mini texto ou como aviso, um desdobramento, uma explicação amanhã mais, vamos dizer assim, mais analítica sobre as sequências didáticas? Teria sim, e a sequência didática é um ótimo campo assim, de aprofundamento, né? Porque tem etapas, tem toda uma particularidade, mas é riquíssimo para trabalhar na alfabetização. Então, com prazer o que aconteça lá e a gente organiza outro momento para discutir. Ótimo, então tá joia, pessoal. Então vai ter bônus aí para vocês, né? Tem sorteio amanhã. E olha, nós temos um encontro marcado aqui na Semana Rede Pedagógica, amanhã, às 19 horas, com a professora Simone Laborato. Eu quero aqui agradecer de coração imensamente a participação da professora, aqui hoje conosco, a professora Rafaela Nunes Marques, trabalhando conosco esse tema tão importante que é a alfabetização e letramento, não é? Muito obrigado, professora Rafaela. Você viu que hoje tive problema aqui misturando o seu nome com Daniela, viu? Normal. Rafaela muita gente faz isso. Eu não sei qual que é mais simpática, né? Eu misturei as duas. Então tá jóia. Então, olha só, agradeço muito aqui, tá? Você realmente é uma participante, uma integrante da equipe Rede Pedagógica, com muitas qualificações. Fez aqui hoje um grande trabalho, né? Compartilhou aqui seu conhecimento, trouxe, né, para a gente muita luz, muitos esclarecimentos. Ficou aqui até tarde. Muito obrigado por essa participação incrível. Muito obrigado gente, mesmo. Eu que agradeço, boa noite. Que bom que muita gente ficou para me ouvir falar, né? Para nos ouvir, debater. Muito legal debater em época de pandemia, a gente quer falar. O professor está sentindo essa necessidade de trocar ideia. Então, para mim foi ótimo. Um abraço para todo mundo e boa noite. Um abraço, boa noite, pessoal. Olha só, essa live vai ficar nos stories, né? Você vai poder depois compartilhar com as suas amigas e vai também para a plataforma RPAD, tá joia? Então, você vai poder acessar essa plataforma ou mandar para as suas amigas, para os seus amigos, para assistir depois, tá joia? Muito obrigado para você que ficou aqui até agora com a gente. Amanhã a gente volta, tá joia? Aproveitem bastante a Semana Rede Pedagógica, que está sendo produzida, né, com muito carinho para você. E você faz parte desse projeto. Você é, na verdade, a alma desse projeto, a razão de ser da Rede Pedagógica. Muito obrigado por fazer parte deste projeto. Boa noite, até amanhã.